Uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Boa tarde, 98,5, recebendo mais uma vez aqui nos estúdios da nossa Pomerana FM, o Tenente Cabral, para falar sobre a segurança em Santa Maria de Jetibá e dos últimos acontecimentos desta última semana de quarta para cá. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, você ouvinte da Pomerana. Bem, semana tranquila em Santa Maria de Jetibá? Podemos dizer que relativamente tranquila, né? O número de ocorrências que nós tivemos foi bem alto. Só pela Polícia Militar foram 83 ocorrências atendidas, né? Então não é tranquilo, então, né? Então passa daquela média que a gente falou de semana passada de 10, varia entre 10, 12 ocorrências, né? E ocorrências registradas, né? De forma online, Polícia Civil, Polícia Militar. De golpes, principalmente, eu acho que denuncia online, né? Denuncia online, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade ainda com a questão do computador, preferem se dirigir à delegacia para fazer esse registro, mas foram um total aí de 132 ocorrências registradas só essa semana, né, tanto pela internet, quanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Militar. Ocorrências graves? Algumas bem graves, assim, para a questão da segurança, né? Por exemplo, tivemos aí 2 furtos, né, de motocicletas, apesar do furto ser tratado como um crime, assim, de médio potencial ofensivo, né? É uma pena ali de 1 a 4 anos. A gente sabe que ele incomoda muito a população, né? Nos incomoda muito porque nos deixa inseguros, né? Mexe no patrimônio. A gente sabe que o bem não é só o valor, mas também o tempo, né, que você se dedicou trabalhando para adquirir, o tempo que você deixou de ficar com a sua família. Então isso tem um valor, né, inestimável para o cidadão ali. E incomoda muito a gente saber que esse tipo de crime continua acontecendo. Ontem tivemos inclusive tratando sobre essa questão dos crimes patrimoniais. Tivemos uma reunião, né, com as 2 forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, que é a reunião da AISP 17, né, que é a nossa área integrada de segurança pública. Então a gente mantém esse diálogo com a Polícia Civil, né, para manter essa integração. E a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bom aqui, né, com o Dr. Christian, né, que é o delegado da regional. Chegou a delegada agora, a doutora Fernanda Prado agora também já bem disposta, né, já esteve aqui falando um pouco também sobre a questão da segurança. Então a gente fez essa reunião para tratar das prioridades, né? Uma reunião estratégica para tratar do que é prioridade no nosso município hoje. E falamos também dos furtos de motocicleta, principalmente, né? Conseguiram recuperar essas motocicletas? Não. Ou conseguiram localizar os meliantes? Não, nós conseguimos informações que levam à identificação deles, né? Informações importantes, porque num dos casos, né, os próprios vitimados ali seguiram esses indivíduos e conseguiram visualizar eles fazendo um furto de uma segunda motocicleta. Ah, tá, no mesmo dia então mesmo foi dia. isso. Inclusive esses cidadãos aí, né, até parabenizo pela coragem, né? Que é muito perigoso também. Que é perigoso, esses cidadãos podem estar armados, A né? vida da gente sempre é muito mais importante, né? Parabenizo a coragem, mas também, né, falo para que tenha cautela nesse tipo de situação, porque muitas vezes esses grupos que praticam furto, às vezes tem outro grupo dando uma cobertura, né, armada, muitas vezes. Então, mas o fato é que eles conseguiram impedir que uma outra motocicleta fosse furtada. Esses indivíduos se evadiram, mas ali a gente tem algumas informações. E era no interior? Foi ali na região da Serra do Gelo, né? Serra do Gelo. Interior. Foi onde, inclusive, foram encontrados aqueles veículos. Isso. Aquelas motocicletas. No mesmo local em que encontramos aquelas motocicletas furtadas dentro de uma residência. Então a gente imagina que sejam membros, né, dessa mesma quadrilha. A gente tratou sobre isso na reunião ontem da ISP, porque o delegado até de Itaguaçu citou que percebe-se um padrão de deslocamento, né, um modus operandi dessa quadrilha, onde eles furtam veículos aqui, levam para Itarana, Itaguaçu. Locais até próximos. E né, às vezes furtam lá e trazem para cá também. E às vezes veículos retornam para cá clonados, né, com chassi e placa adulterados. E às vezes, muitas vezes, o popular compra sem saber que aquilo é um produto de crime e sem saber que ele está estimulando a prática desses furtos, né? Então a gente já está planejando o retorno dessas blitz focadas em veículos, produtos de furto e veículos clonados. Então a gente já faz um alerta aqui para o munícipe que não adquira esses veículos, né? Não adquira veículo clonado, veículo que tenha placa adulterada, ou sem placa, ou com chassi raspado. Esse tipo de veículo vai trazer também consequências penais para quem compra, que vai ser receptação
ou a condução de veículo com sinal de motor adulterado. Inclusive, esse segundo crime, ele hoje é um crime inafiançável, né? Tamanha a gravidade que tem sido dada a ele, né? Sim. Você falou dessa condição ali na Serra do Gelo, né? Furtaram uma moto, tentaram furtar outra. E a outra moto furtada foi onde? Foi em São Sebastião do Meio. Também no interior. As duas, na verdade, as duas foram em São Sebastião do Meio. Foram São Sebastião do Meio. Só que seguiram até Serra do Gelo. Então a gente já está com essas informações, né, realizando buscas ali. Mas a gente sabe que esse tipo de gente muda o tempo todo, né? Pode ser que nem seja do município, mas fato é que eles usam residências para esconder esses veículos. A gente precisa de quê também? Da população do nosso lado, né? Denunciando. E muitas vezes, vamos supor, um vizinho tem medo de denunciar, né? Porque ali nas redondezas medo da represália, mas a gente enfatiza que o 81, que é o nosso disco de denúncia, ele tem anonimato total. Né? Você liga para lá, você em momento nenhum passa seus dados, suas informações. E o interessante é que se várias pessoas denunciam, esses indivíduos não vai ter como eles tentarem contra diversas pessoas ali. Mas o fato é que a gente precisa dessas informações também, né? Nosso município é muito grande, né? A população é muito interiorizada, a gente não consegue, a investigação também não consegue atingir todos os pontos, mas o popular está lá todo dia, 24 horas, vive ali, conhece todo mundo, conhece quando chega uma pessoa diferente. Então a gente precisa dessas informações para a gente poder também planejar o que a gente vai fazer em cima desses crimes, né? Sim. Roubos? Tivemos um roubo, né? Um roubo a estabelecimento comercial. O roubo já é um pouquinho mais preocupante para a gente, porque, né, ele já ofende aí a integridade física ou a vida da pessoa. Então já é um ponto de alerta. São poucos os casos, tá, Marcinete? Assim, se a gente considerar o período de um ano, são pouquíssimos casos para o tamanho da população de Santa Maria. Né? Hoje nossa companhia com 6 municípios, Santa Maria tem praticamente metade da população, considerando os 6 municípios. Então, realmente é uma população muito grande, mas ainda temos poucos casos. Mas não quer dizer que nós não temos que tomar providências em relação a isso. Né? Semana passada você citou de um roubo ali próximo ao posto do Careca. Isso. E o de agora? Esse foi ali na proximidade da Vila dos Italianos, Córrego do Ouro ali. Foi a um bar, né? Levou dinheiro do caixa. A vítima cita que estava armada e acabou fugindo numa motocicleta. A gente já tem as características dessa motocicleta. Nós colocamos aí equipes de patrulha rural para fazer essas buscas no interior. Nós temos hoje 2 equipes rodando. Colocamos essas equipes de forma estratégica, né? Justamente para poder fazer essas buscas. E temos também nossa equipe que trabalha aqui no centro com atendimento do 190, atendimento de urgência e emergência, que atende essas pessoas no momento do crime, no momento do flagrante, aciona o 190, essas equipes no local. Né? Ontem, segundo noticiário, a rádio também Pomerana deu a notícia sobre abuso sexual de menor de 6 anos, né, onde a pessoa se evadiu do local, com casos anteriores. Gostaria de falar um pouco sobre isso? Esse foi um caso que teve uma atuação direta da Polícia Civil, né? Em conjunto com a Delegacia Especializada de Crimes Infantis. Conseguiram fazer a prisão desse indivíduo em Cariacica. Né? Precisou dessa integração também com a delegacia lá da Grande Vitória, especializada. A partir do momento que foi feita essa prisão, outras vítimas foram estimuladas a denunciar. Outros parentes, então, né? Inclusive parentes, né? Então essas pessoas, elas estão sendo encorajadas a denunciar e provavelmente esse indivíduo vai responder por mais de um abuso, né? De um estupro, né? Para quem não sabe, né? O crime depois dos 18 anos, se a pessoa era criança, depois dos 18 anos tem 20 anos, se eu não me engano. 21 para a idade para poder civil. Denunciar. São dois anos, salvo engano. Você completa agora, 18, aí depois, né? Aí você tem muitos anos para poder denunciar aquele agressor. Você né? tem um tempo aí considerável, porque quando você é menor, né? 20 anos, se eu não me engano. Aquele menor, 20 anos. Aquele menor, como ele é menor de idade, ele vai precisar de que um representante faça essa denúncia por ele. Né? Só que se esse representante for omisso, não fizer essa denúncia, como é que ficaria a vida dessa criança? Ela não vai poder denunciar nunca, né? Nunca. Então se estabelece essa idade de 18 anos, a partir de 18 anos o prazo prescricional
que é o prazo onde a vítima perde, né, o poder daquela pretensão ali punitiva, ele começa a contar, justamente para poder dar esse direito a esse menor na maioridade, poder fazer a denúncia. E muitas vezes a criança não reconhece que aquilo é um abuso, né? Ainda mais por parte de uma pessoa de confiança, né, que pensa assim, é normal. Aí só depois, na maioridade, que vê, isso não é certo. Tem consciência do que foi feito com ela e a partir daí pode se denunciar. Né? Muito interessante você falar isso, Marcinete, porque você tocou num ponto importante. A criança, pela experiência de vida dela, ela muitas vezes não tem a capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Por isso que ela tem toda essa proteção dada pelo Estatuto da Criança, né, e do Adolescente. Então, às vezes para ela vai achar que aquilo é normal ou que aquilo é uma brincadeira. Inclusive a gente tem uma companhia na Grande Vitória, que é a Companhia Independente de Policiamento Escolar, que eles trabalham fazendo palestras, inclusive sobre abuso sexual para as crianças e adolescentes, e eles têm muitos casos nos quais eles fazendo essa palestra, acaba a palestra, a criança procura o policial e fala que é vítima. Uhum. Que a partir daquela palestra... Ou através de desenhos, né? Desenhos, né, imagem. A partir dessa apresentação, eles começam a entender que realmente aquilo é errado e é um crime, né? Então eles acabam denunciando. Então a gente tem casos assim, emocionantes que acontecem lá. Inclusive temos aí um projeto, né, claro, para quando a gente conseguir ter um efetivo mais consolidado aqui em Santa Maria, para a gente tentar reproduzir, né? A gente vai replicar esse trabalho que é feito pela CIP lá no município com as patrulhas escolares, né? Fazendo palestras e tentando justamente abrir os olhos dessas crianças e até do familiar. Porque esse é um crime, Marcinete, na qual o garante, como a gente chama, né, que é a pessoa que tem responsabilidade sobre o menor, ela pode ser responsabilizada pelo próprio crime, mesmo que ela não praticou, né, o fato em si. Foi conivente, no caso. Se ela sabe e está sendo omissa, a lei é muito clara que ela vai responder pelo crime. Então, se existe um indivíduo estuprando, importunando um menor dentro do contexto familiar e, por exemplo, o pai ou a mãe sabe disso e se omite, ela vai responder pelo estupro, não pela omissão, mas pelo estupro. Então, veja quão grave é isso, né? Quando é um parente mais assim, tio que sabe, ou filho, sabe de netos. O que a lei fala é que essa pessoa ela tem que ter a responsabilidade, o poder de guarda, o poder familiar sobre esse menor. Uhum. Se for um parente um pouco mais distante, mas que sabe, ele pode responder pelo crime de omissão, né? Existe um crime de omissão próprio para esses casos que fala que é você deixar de denunciar crimes, né, quando esteja acontecendo com alguém que esteja num estado de necessidade, né, um estado de vulnerabilidade. Também é um crime, né, para aqueles parentes mais distantes que sabem e acabam não denunciando. Então, o mais indicado é que se procure, né, as autoridades, né. É interessante que esse tipo de crime, ele é trabalhado em segredo de justiça, justamente para preservar o menor e a família, né. A gente sabe que é um crime que requer tem uma exposição muito grave, mas o que a gente não pode é ter medo, né, de atuar num caso desse, de agir, de denunciar e deixar a criança uma vida toda sendo abusada e comprometer o resto da vida daquela criança. Porque as consequências não são apagadas, os traumas não são apagados, né? Se a gente pensar que o cérebro daquela criança está em desenvolvimento e que todo o contexto ambiental vai fazer parte da modulação, da formação daquela criança, imagina como que a gente vai formar uma pessoa num ambiente que ela está sendo abusada pelas pessoas que deveriam cuidar dela, né? Então isso é muito grave. E é importante também, não só os pais conversarem com as crianças sobre ser abusadas, mas também a não formar uma pessoa abusadora, né? Exatamente. É o que a gente sempre ensinar fala, o respeito, né? Com os outros, né? O que a gente sempre fala, começa na família, né, Marcinete? Começa no ambiente familiar. Por exemplo, na escola a criança às vezes passa 4 horas num dia de vida. Onde ela vai passar mais tempo de vida dela? É no seio familiar. Então ela vai absorver de acordo com o ambiente onde ela está inserida. Então é aí que a gente entra com a questão da importância da família, né? Seja qual modelo de família for. Essa criança tem que estar exposta ao quê? A um ambiente sadio no qual ela não presencia atos de abuso, não presencia violência e não normalize aquilo para ela, né? Para o caráter dela. Senão a gente vai estar criando também um adulto aí que com a concepção de que aquilo é normal, que aquilo pode ser feito, né?
Isso também se estende para os casos de violência doméstica, né? A gente percebe que muitas vezes aquela criança que vê, né, um marido agredindo a esposa, acaba também achando que aquilo é normal, normalizando aquilo, e muitas vezes, né, não 100% das vezes, mas muitas vezes vai ser um adulto também violento. Que replica. Exatamente. Interessante falar desse caso. Tráfico? Não tivemos ocorrência de tráfico nessa última semana. Ótimo. E falar em motocicletas e as motocicletas com cadrão, é isso? É assim mesmo que fala, né? Motocicletas com cadrão, né? Foi um tema tratado ontem também, porque tem uma repercussão social, tem um clamor social muito grande por esses casos de cadrão. Tivemos aí alguns atropelamentos causados por motocicleta, inclusive aqui no centro da cidade. Um caso, fiquei né? sabendo, o casal, né? A moça atravessou, a conhecida minha, e depois o marido dela foi atravessar, a moto atropelou e agora eu acho que nem quer pagar os custos. Não quer pagar os custos, né? Mas a gente não pode, né? Eu não sei como é que foi a dinâmica do acidente, mas a gente tem muitos casos. Eu acho que na hora ele pediu para não acionar a polícia. Isso, pelo que fiquei sabendo. Se você não aciona, a polícia foi acionada, esse casal foi ajudado por um policial de folga. Uhum. Né? Ele acionou a viatura, porém a viatura estava numa outra ocorrência. Quando chegou, eles já tinham rapidamente desfeito, chamou o socorro rapidamente levaram eles para o hospital e ele rapidamente tirou a motocicleta, se evadiu ali do local, mas foi identificado, né? As vítimas desse crime podem e devem, né, dar prosseguimento nisso na delegacia para que seja apurado, porque quando a gente fala de trânsito, de motocicleta e trânsito, a gente tem duas esferas, uma administrativa e uma penal. Né? Nosso Código de Trânsito ele traz lá sanções administrativas, são as multas, né? Uhum. As remoções que a gente faz, guincho, e traz também os crimes de trânsito. Entre esses crimes está o crime de direção perigosa. E tem a imprudência e a imperícia, né? Que muita Exatamente, gente às vezes não sabe diferenciar. É o que diferencia crime doloso de crime culposo. Uhum. O crime doloso é quando se tem a intenção, né? O culposo é o que vai estar por ser por imprudência, negligência ou imperícia. Então, se o cara, essa pessoa bebe e dirige, ele está sendo, né? Ele vai estar incorrendo em dolo eventual. Né? Ele assume o risco de produzir o resultado. Já é uma segunda variável do crime intencional. Agora, se ele está simplesmente, não tem carteira e vai dirigir, você concorda comigo que ele está sendo imperito. Ele não tem perícia, ele não passou por um curso para ter perícia para dirigir. Então ele vai cair no crime culposo, de lesão corporal culposa, que está no nosso Código de Trânsito. Agora, se ele tem carteira e está fazendo manobra perigosa, ele está sendo imprudente. Se ele está sendo imprudente, ele vai responder pelo crime na forma dolosa. Uhum. Mas pode ser que aquela manobra, por exemplo, a manobra de empinar, né, o famoso grau, como acontece em rodovias, né? Acontece muito. Aquela manobra, ele vindo atingir, ele pode responder por crime doloso por se entender que ele assumiu o risco de produzir aquele resultado. Né? Então isso é muito grave. Imagina se ele atropela uma pessoa e mata e responde de forma dolosa na modalidade, né, dolo eventual, né? Quando o cidadão assume o risco de produzir o resultado. Ele fala assim, eu posso atingir a pessoa, mas não estou nem aí, vou fazer do mesmo jeito. Isso é o crime. Sim. É doloso, né? Então, quando a gente faz a fiscalização, quando a gente orienta, não é porque a gente quer o mal daquela pessoa. A gente está preservando ela de cometer um crime grave desse tipo, né? E o que se vê muito por aí, tenente, é quando se para, por exemplo, o pedestre quer passar na faixa de pedestre, que é o direito dele. O carro para, mas aí vem uma motocicleta para cortar e não para, né? Podendo acontecer acidentes. Em alta velocidade, né? A pessoa ali na fé de que o trânsito vai parar, né? E o que é que acontece? Por obrigação, quando a gente vê uma faixa de pedestre, a gente já tem que reduzir. É justamente para evitar esse tipo de acidente. O Código de Trânsito está bem claro. Faixa de pedestre a gente tem que reduzir. Inclusive, existe uma proibição de ultrapassagem em faixa de pedestre. A multa, salvo engano, é R$1.900, entre R$1.900 e R$2.000, porque ela é multiplicada por 5. E as ultrapassagens em, por exemplo, tipo aqui, super show, você dá a seta e a pessoa já vem sem paciência e corta. Você fala no cruzamento? No cruzamento. Existe uma outra infração que é você ultrapassar veículos na iminência de se cruzarem, né? Seria praticamente o que acontece ali. Para você fazer uma ultrapassagem hoje, você tem que primeiro
tem que ter faixa pontilhada, né? A própria marcação da via vai te mostrar se você pode ultrapassar, e também não pode estar vindo outro veículo no fluxo contrário, né? Ou no cruzamento. Essa multa, inclusive, é uma das mais graves que tem, ela chega a R$ 5.900. Você ultrapassar onde é proibido é uma, você ultrapassar na iminência de veículos se cruzarem é mais grave ainda, né? Que seria o caso aplicado ali. Né? Mas o fato é que a gente precisa sim de uma fiscalização específica para o trânsito, porque além disso a gente vê muitos veículos, carretas entrando, caminhões entrando em locais que não dá para virar depois, aí aquela bagunça toda no trânsito, principalmente aqui, né? Exatamente, Santa Maria cresceu muito, né? A frota cresceu muito, a população cresceu muito e nosso efetivo policial diminuiu, né? Nós temos um efetivo assim que dá conta dos crimes, mas não dá conta de fazer uma fiscalização de trânsito efetiva como Santa Maria precisa. Não porque não querem, mas porque por uma questão de limitação mesmo, né? É humanamente impossível fazer uma fiscalização de trânsito precisa, ao mesmo tempo que se atende o volume de ocorrência que Santa Maria tem. É por isso que as unidades, elas têm uma seção própria para trânsito, uma seção de trânsito, né, dentro das unidades. A gente tem um projeto de trazer uma companhia independente para Santa Maria, que vindo para cá vai ser criada essa seção de trânsito, que é o policial que ele passa por um curso de 200 horas. O policial militar, para ele fazer uma multa hoje, ele tem que ter um curso de 200 horas, então não é qualquer policial que pode multar. Muitas vezes você vê, o policial não fez nada. Aquele policial, ele não é habilitado para multar, ele não pode multar. Porque a competência para atuar no trânsito é dos DETRANS. Não é da Polícia Militar, são dos DETRANS. A Polícia Militar atua por convênio. O convênio é uma espécie de transferência de competência, transferência de competência quando órgãos possuem a mesma hierarquia, né? Então, a Polícia Militar, pela abrangência, né, por estar em todos os municípios do estado, por trabalhar 24 horas por dia, né, essa capilaridade que a gente tem no estado todo, fez com que o DETRAN firmasse esse convênio com as polícias militares para poder fazer uma fiscalização mais efetiva. Só que a gente acumula essa competência e acaba ficando difícil de fazer uma fiscalização efetiva. Por falar, a gente sabe que o nosso trânsito aqui, lugar para estacionar, é muito difícil, né? E a gente vê assim, fica na dúvida, como é essa coisa aí de um comércio, aí ele pega 2 espaços para ele, sendo que não tem carga e descarga, por exemplo. Isso o que acontece... Como que acontece isso? Isso que acontece é o cidadão tentando se virar num contexto em que o trânsito está caótico. É isso. Não, tá lá, não tem a plaquinha de carga ou descarga. Coloca o cone, né? Coloca o cone com 2 espaços, dizendo esse espaço é para tal. Sim. E às vezes um espaço enorme, né? A gente vislumbra isso acontecendo e a gente vislumbra o inverso. O local que tem carga e descarga sendo ocupado por veículo também estacionado, por veículo. Né? Então, agora eu estou te falando, para a gente poder atuar nesse tipo de situação, a gente teria que ter uma equipe maior, equipe né? fixa ali para olhar esse tipo de caso. Mas é o que eu estou falando, diante dessa demanda, essa alta demanda de vaga, de estacionamento, a quantidade de veículo, acaba que o cidadão tem que fazer isso para poder, de alguma forma ali, tá esperando uma encomenda, tem que... Porque se ele também não deixa aquilo ali, o caminhão para no meio da pista, interrompe o trânsito, então... De certa aquela forma, faixa a sociedade ali, indo para aquele local ali, indo para o estacionamento do pátio de festas, gente, temos o pátio de festas ali na frente. Aí, como as pessoas gostam, assim, pagar R$1, R$2, né? Sim. Gostam de estacionar em locais dificultosos que atrapalham, porque ali se estaciona muitos caminhões e o caminhão ocupa uma faixa, um pedaço maior do que um carro de passeio, né? Aí complica, sempre ali é bem complicado. Complica, acaba bloqueando o trânsito. Muitas vezes esse cidadão vai ter um prejuízo porque ele para num local onde o caminhão vai fazer uma curva, vai arranhar. Acontece muito isso aqui no centro. E para ajudar ainda os pedestres, ao invés de passar na passagem, que às vezes é tomada também, né? Passam ali naquele meio com ciclistas também. O Código de Trânsito ele diz o seguinte: se tiver uma faixa de pedestre e você está até 50 metros da faixa, você tem que atravessar na faixa.
Se tem uma faixa de pedestre e você está a menos de 50 metros da faixa, você tem que atravessar na faixa. Como a gente vê, tem uma faixa alta aqui, né, ali em frente ao Eliseu. E o pessoal insiste em atravessar aqui na frente, atrapalha o trânsito. Você disse esses dias que o melhor é a gente não parar para educar o pedestre. Sim. Mas muitas vezes muitas vezes não vai ser possível. É engraçado, tô rindo aqui de você falar, porque eu venho pra cá, né? Eu passo ali no TPM, eu faço essa volta para passar na faixa, mas o que eu mais vejo é o pessoal. Sim, aí depois ali na frente um monte de gente, o motorista parando. Às vezes nem precisava de parar porque ele tá na calçada ainda esperando, ele deveria passar. Trânsito, né? Às vezes vai falar assim, é motorista sem educação. Não, porque pedestre também tem que obedecer, né? E eu vou te falar mais, eu ali, muitas vezes quando eu tô passando ali de viatura, eu percebo que o pedestre ele fica num ponto cego do veículo, na coluna, né, do para-brisa ali, e é isso que acaba causando um acidente. O motorista realmente não vê o pedestre, ele fica, né, aquela distância ali faz com que ele fique exatamente no ponto cego do motorista. Então é o cuidado que o pedestre tem que ter também, né, não só do motorista em si. A gente acaba imputando toda a culpa para o motorista. Porque o pedestre tem direito, mas ele também tem deveres, né? Tem deveres, exatamente. Para finalizar, violência doméstica? Alguns casos de violência doméstica, rapidamente, então, o que a gente vislumbra aqui, nesses casos de violência doméstica em Santa Maria? Uma questão preocupante que é a quantidade, são muitos casos, né? Não tem uma semana que eu não falo dos casos aqui de violência doméstica, porém a gente percebe, Marcinete, que as mulheres elas estão mais conscientes. A gente não vê casos que chega ao feminicídio, né? Que é o homicídio da mulher por questões de gênero ou violência doméstica. Elas denunciam isso de forma mais prematura, né? Pelo menos nos casos em geral que a gente tem visto aqui. Mas tivemos casos de ameaça, importunação, ou seja, que não chegou nem na violência. Só a violência verbal, né? A ameaça e a importunação já está fazendo com que as mulheres denunciem esses casos. E eu vou dizer assim, quase 100% tem bebida alcoólica envolvida. Quase 100%, tá? Só para pontuar e fazer essa observação. Isso, para finalizar, se você me permite, pode ficar à vontade. Queria falar sobre os casos de estelionato. Estamos tendo muitos casos de estelionato, né? E é aquilo que a gente já falou na semana passada. Eu vou reforçar porque, né? Talvez quem está nos ouvindo aí já não nos ouviu na semana passada. Mas o vídeo depois ele fica no Facebook, fica no Instagram da rádio. Mas o que está acontecendo é um golpe importante. Eu saí daqui da rádio na quarta-feira passada e tentaram me aplicar um desses golpes. Me ligaram falando que eu tinha sido premiado, né, um valor de R$2.000. Aí esse cidadão que ele não colocou a foto dele no perfil, botou uma marca, né, de uma empresa. Eles não pesquisam, né? É aleatório, pelo que, que a gente fica aleatório. Ele te faz a pergunta, você investiu no nosso, né, na nossa rifa, né, que é o que está muito atualmente agora, essas rifas eletrônicas. Aí eu, para ver até onde ele iria, né, eu já consciente de que era um golpe, porque eu não tinha participado de rifa alguma, falei que sim. Ele falou, então vou precisar fazer uma videochamada com você. Aí vou precisar que você clique no botão tal. Quando eu fui olhar o botão que ele pediu para me clicar, era um botão que replicava a minha tela para ele. Ou seja, ele via a tela do meu celular, estava espelhada no aparelho dele. Para ver onde... Aí o que ele ia mandar em seguida? Eu ia entrar no aplicativo do meu banco, eu ia digitar minha senha e ele ia estar vendo. São exatamente os casos que estão acontecendo aqui em Santa Maria. Eles estão ligando para essas pessoas, falando que elas foram premiadas, mandando eles espelharem a tela do celular. Na hora que eles espelham a tela, mandam entrar no aplicativo do banco, eles pegam senha ou pegam o código do WhatsApp para clonar esse WhatsApp. Então você que participa dessas rifas, essa pessoa não precisa... Como tem pessoas participando? Muita gente. Essa pessoa ela só precisa da sua chave Pix para te mandar o dinheiro, ela não precisa de mais nada. Mais nada. Então não passe esse código que chega por mensagem. Não faça o espelhamento, porque muita gente nem sabe que é para aquilo, né? Então, tenha essa consciência que se ele te pedir alguma coisa além da sua chave Pix, acende o alerta, que pode ser golpe, tá? E se tiver qualquer dúvida, pode nos procurar também, que a gente passa com mais detalhes essas informações. Muito obrigada, Tenente. Uma boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde.